Mal o sol nascera no horizonte e o celular do investigador tocava incessantemente. Alô, disse ele bocejando. O que foi que disse? Falou sentando-se na cama. Estou indo, completou finalizando a ligação. Instante depois, já de banho tomado, o investigador desceu apressadamente as escadas rumo ao seu carro. Minutos depois, ele já atravessava a cidade em alta velocidade, rumo aos bairros mais afastados. Entrou então no conhecido e famoso bairro chamado Jardim Guanabara. Ali era conhecido como um antro de promiscuidade. Era o local preferido dos viciados para compra e tráfico de drogas ilícitas. Ele então deu de cara com uma multidão atrás da zona de segurança demarcada pela perícia. Teodoro estacionou. Após ajeitar o distintivo no cinto, foi na direção do aglomerado. Atravessando, deu de cara com o oficial da polícia técnica. Bom dia, oficial, disse ele. Bom dia, senhor, respondeu o policial olhando para o distintivo. Pode me chamar de Teodoro. O que me disseram no rádio é verdade? Questionou. Se falaram de uma carnificina, sim, senhor. Qualquer coisa menor que isso, não, disse o policial entregando uma máscara para Teodoro. O que foi que aconteceu afinal? Perguntou ele, vestindo. Venha comigo, senhor. Veja com seus próprios olhos. Seguindo o policial, Teodoro observava a cena do crime. Os fotógrafos da polícia técnica observavam os detalhes. Haviam partes humanas por toda a rua. Era como se um bando de leões famintos houvesse caçado por ali. Teodoro fitou um corpo esquartejado na esquina e percebeu que o peitoral e garganta haviam sido rasgados. O que restara do que um dia fora um corpo humano havia marcas profundas de garras. Não se espante ainda, senhor. Há muito mais dentro da casa, falou o policial tocando no ombro do investigador que olhava estático os destroços do corpo. Me leve até lá, por favor, pediu Teodoro. Ao atravessar o pequeno portão, deu de cara com uma porta de madeira destroçada. Mas que diabos aconteceu aqui? Perguntava ele. Na sala havia mais corpos em igual condição. Mas o que é isso tudo, Teodoro? Disse uma voz conhecida do investigador. Ao virar-se, viu que o delegado Marcos estava com a mão na cintura. Uma pergunta para a perícia. Bem, senhor, parece que foram atacados por uma fera. E ela estava com muita raiva e fome. Uma fera? Mas como assim? Questionou o delegado Marcos. Os corpos foram todos transpassados por garras e presas, senhor, explicou o homem. Deixa eu ver se eu entendi. Uma fera entrou aqui e matou todos esses homens, que pelo que sei estavam fortemente armados? Questionou Teodoro. É isso, senhor. Exatamente isso, respondeu um dos policiais. Vocês só podem estar de brincadeira, disse Teodoro. Enquanto o investigador falava com o policial, Marcos seguiu para os cômodos do fundo da casa. Ao entrar no quarto, chamou imediatamente Teodoro. Ei, Theo, olha, acho que você vai gostar de ver isso aqui, disse o chefe dele. O investigador interrompeu a conversa com o policial e foi na direção do chamado do delegado. Ao entrar, ficou estático na porta, pois reconheceu o rosto da mulher dilacerada em cima da cama. Jesus! E essa agora? Exclamou Teodoro. Bem, parece que você tem um caso, detetive. Dá os seus pulos, disse Marcos, batendo no ombro do investigador e o deixando na cena do crime. Teodoro então iniciou uma análise minuciosa no local. Dentro da casa haviam várias balas de todos os calibres esparramados pelo chão. Pela quantidade de balas, deveria haver outro corpo ali. O que é que afinal aguentaria tanto tiro e ainda sobreviveria? Perguntava o investigador. Ele então saiu da casa e começou a analisar a rua onde havia mais pedaços humanos. Enquanto ele observava tudo, ouviu um barulho atrás da lata de lixo. Ao se virar para a lata, viu um pequeno gato que se apavorou com a presença da multidão. Ei, bichano, você viu o que aconteceu aqui, não foi? Disse o investigador, sendo respondido por um longo miado. Se isso foi um sim, você é minha principal testemunha, disse ele, fazendo um carinho no gato. Ao se abaixar para fazer isso, os olhos treinados de investigador localizaram no animal um pequeno chumaço de pelo negro. Ele os pegou e começou a examiná-los. Pareciam de um cão, porém eram bem mais grossos. Acho que isso é trabalho para perícia,
falou ele, acariciando novamente o gato, que retribuiu com outro miado. Após mais uma olhada na cena do crime, de deixar os pelos com a polícia técnica, o investigador partiu para a delegacia. Ele precisava colocar a mente para trabalhar e fazer algumas ligações. O dia passou de forma rápida. Enquanto os resultados da polícia não saíam, Teodoro fazia as ligações tentando descobrir se alguma facção criminosa queria tomar aquela boca de fumo. No entanto, ele não obteve nenhum sucesso. O sol descia no horizonte trazendo a lua. O investigador, que passara o dia todo na delegacia, se preparava para uma longa noite, pois aquele era dia de seu plantão. Ele foi até a cozinha e preparou uma garrafa de café. Depois sentou-se em frente à televisão. Ela seria sua companheira aquela noite. Em poucas horas, a escuridão da noite cobria a cidade. Longe dali, um imenso ser movido por vingança corria pelas vielas escuras da cidade. Ele seguia rumo à Fundação do Bem-Estar do Menor, que ficava numa cidade próxima daquela. No interior da fundação, as luzes internas aos poucos iam se apagando. Alguns de seus residentes se arrumavam para dormir, enquanto outros conversavam sobre seus planos futuros. Alguns deles falavam sobre os delitos que os levaram para aquele lugar. Você foi mesmo o primeiro da menina, Alisson? Questionou André, um de seus companheiros de quarto. Fui sim, e ela ainda cheirava a leite, disse Alisson, olhando a lua cheia pela janela. E como é que foi? Perguntou novamente André. Foi ótimo, o menino aqui saiu todo esfolado, disse o jovem, apontando para as partes íntimas. Mas por que você matou a menina, cara? Perguntou o outro. Eu tava muito louco de heroína, mano, acabou acontecendo, disse Alisson com meio sorriso. As últimas luzes da fundação se apagaram. Homens armados faziam a ronda do local, que era cercado por enormes muros. Seria mais um dia normal, a não ser pela criatura que rondava o local, farejando o ar procurando por sua presa. Após algumas voltas no local, a fera encontrou finalmente o que procurava. Partiu então para sua missão. Com um único salto, pulou o muro que tinha mais de 4 metros de altura. Logo que tocou o solo, escondeu-se imediatamente nas sombras. Ele tinha um único objetivo, que era encontrar Alisson. Não tinha intenção de tirar a vida de outras pessoas, não naquela noite. A fundação, no entanto, era um lugar enorme. Os galpões e dormitórios ficavam espalhados numa área de aproximadamente 10.000 metros quadrados. O ar ali tinha um cheiro putrefato, que passaria despercebido por qualquer humano normal. Talvez algum sensitivo pudesse captar o sobrenatural com facilidade por ali, mas aqueles que caminham sob a lua cheia podem ver facilmente o que existe por trás do véu. A imensa besta negra, coberta pelas sombras, caminhava lentamente rumo ao dormitório de sua caça. A poucos passos já estava à frente da porta de entrada para os dormitórios. Ela observava a movimentação, esperando o momento certo de avançar. A noite foi se aprofundando e com ela a movimentação em frente ao dormitório. A besta, como um excelente caçador, percebera que as rondas à frente dos dormitórios eram de aproximadamente 30 minutos. Aquele era o tempo que ela precisava para o ataque. Observava o local bem, precisava ser rápida e precisa para não ferir outras pessoas. Ela entraria, faria o que tinha de ser feito e depois sairia. Fazer aquilo pela porta principal não era uma boa ideia. Depois de analisar todo o local, decidiu invadir o dormitório pelas janelas. Porém, precisava de uma camuflagem para sua fuga. Olhou então em torno e percebeu um imenso transformador de energia elétrica que estava em cima de um poste de madeira. Um sorriso lhe surgiu na face. A imensa besta de olhos amarelos voltou a farejar o ar, procurando o local exato onde a presa dormia. A encontrou no exato momento que o vigia passava pela porta principal. Quando o vigia desapareceu, ele pensou: é hora de atacar. Dentro dos dormitórios todos dormiam. Eles não podiam imaginar o que estava prestes a serem testemunhas. Naquela noite, uma lenda contada por seus avós ganharia a vida bem diante de seus olhos. Foi então que um imenso estrondo acordou a todos eles. Logo após as poucas luzes se apagarem,
Passos agitados tomaram conta do pavilhão. O que está acontecendo? Falou André a Alison. Escuta, vamos ouvir o que estão falando lá fora, sugeriu o garoto. O que aconteceu aqui? Ouviram um dos disciplinários questionando. O poste estava onde o transformador caiu, respondeu o outro. Como assim caiu? Perguntou uma outra voz. Eles ainda ouviam a conversa quando um novo estrondo chamou a atenção. Viraram-se e se deram conta de ter vindo de dentro de um dos pavimentos. Todos se arrepiaram sentindo o frio da morte. De dentro do pavilhão, a besta negra era cobertada pelas sombras e farejava o ar à procura de sua presa. Mas o que é isso agora? Questionava André amedrontado. Eu não sei, mas veio do corredor, disse Alison, não temendo menos. Antes que algum deles dissesse mais alguma coisa, ouviram um galope pesado vindo na direção do dormitório. Foi nessa hora que a porta que separava o dormitório onde 15 adolescentes dormiam foi jogada ao chão. Alguns ainda cochilavam, porém com o golpe na porta, eles despertaram rapidamente. Puderam então ver um par de olhos amarelos brilhando parados no meio da porta. Um rosnado feroz trouxe pânico e desespero para todos. Mas que demônio é esse? Gritou André trêmulo, se encostando à parede. É um cão do inferno! Gritou um outro jovem molhando as calças. A imensa besta negra avistou então, num canto da parede do dormitório, a presa ao qual ele caçava. Estava estático, não movendo um músculo sequer. Ela rosnou mais uma vez, agora mostrando as presas e indo na direção do garoto, sem dar importância aos demais. Esses, vendo que ela queria apenas Alison, correram se atropelando e tropeçando uns nos outros no meio da escuridão. A criatura estava agora à frente de Alison. Viu que o pavor tomava conta do garoto. A fera, rosnando, apanhou o jovem pelo pescoço e o trouxe até bem perto de sua face, rosnando e mostrando as imensas presas. Nessa hora sentiu a promiscuidade que exalava daquele ser sob seu domínio. Algo quente então escorreu do jovem e tocou as patas da fera. Ela sabia o que aquilo significava. Foi então que em sua mente passou algo que lhe conferiu prazer naquele instante. Sem piedade alguma, rasgou as calças do jovem e cravou as garras em suas partes íntimas, arrancando os órgãos do garoto sem deixar de olhar um instante sequer em seus olhos. Um grito de dor ecoou por todo o pavilhão. O grito ainda ecoava quando a besta o atirou contra a parede. Saiu então num galope rápido, desaparecendo na noite e levando em uma de suas mãos o seu troféu. Longe dali, o investigador Theodoro assistiu um filme para passar a noite quando o celular tocou. Delegacia de polícia, disse ele. Ao ouvir o que a voz de lá dizia, Theodoro perguntou. Sargento Menezes, por que um incidente na fundação seria do meu interesse? Questionou o investigador balançando em sua cadeira. O quê? Estou indo agora mesmo, falou saltando e encerrando a ligação. Cerca de 20 minutos depois ele estava na fundação onde Alison cumpria a pena. A área estava repleta de policiais militares. Com suas lanternas potentes faziam a guarda enquanto alguns homens olhavam o poste caído e coçavam a cabeça. Theodoro estacionou e foi na direção da multidão. Lá estava o sargento que ligara para ele. Boa noite, rapazes, disse se aproximando. Sargento, que história é essa que você me disse pelo telefone? Ele perguntou. Foi o que eu te disse, senhor. O jovem de nome Alice sofreu um ataque, suas partes foram arrancadas. Desapareceram, informou o sargento. E ainda tem mais. Venha comigo, pediu o homem ao investigador. Eles então foram na direção de um grupo que estava sendo medicado por agentes da fundação. Eles tremiam e não diziam coisas com coisa. Um dos jovens era André. O garoto estava catatônico. André, vem até aqui um minuto, falou o sargento ao se aproximar do grupo. O jovem, enrolado em um cobertor, se levantou olhando por toda parte, como se procurasse alguma coisa. Diga ao investigador o que aconteceu com Alison, ordenou o PM. Um demônio, senhor. Foi um demônio que o atacou, falou o jovem com a voz trêmula. Como assim um demônio, rapaz? Questionou Theodoro. Eu não sei. Tava escuro,
Mas ele tinha olhos amarelos e era enorme, respondeu o jovem gaguejando. Ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar, senhor. Vai vir atrás de nós, completou com voz chorosa. Se ele vier, estaremos aqui, falou o sargento Menezes. Tá de brincadeira comigo, sargento? Vai me dizer que agora acredita em demônios? Questionou Teodoro. Eu não sei o que entrou lá, senhor. Só sei que deixou 15 jovens de calças molhadas em estado catatônico. Um deles ficou sem as partes íntimas. Ei, sargento, senhor Teodoro, venham aqui ver isso, disse um policial próximo a um poste caído. Os policiais foram na direção do chamado onde a polícia técnica e os homens da companhia elétrica olhavam estáticos ao poste. O que foi? Perguntou o investigador. Veja você mesmo, senhor, respondeu o oficial apontando sua lanterna para o poste. O que o investigador viu o deixou sem fala. Naquele poste haviam marcas profundas de garras. Era como se algum animal tivesse empurrado até o partir em duas partes. Mas quem é que teria força para partir um poste como aquele, afinal? Teodoro passou o restante da noite na fundação. Colhia depoimentos com os jovens que estavam no mesmo dormitório de Alisson. A história, no entanto, surpreendia. Era a mesma. Um demônio negro de olhos amarelos havia invadido o local. O sol já raiava quando Teodoro foi embora de lá. No entanto, tinha mais perguntas que respostas. Fala, Mateus, o que tem pra mim? Irmou o rapaz com riso na voz. Como assim, jovem? Questionou o investigador. Aqueles pelos que você pediu para analisarmos. O resultado já saiu. É de um animal da família dos canídeos, precisamente de um lupino, informou Mateus. De um cachorro, você quer dizer? Perguntou o detetive. Não, senhor, a não ser que ele seja mestiço com um lobo, respondeu Mateus com uma gargalhada. Qualquer novidade me avise, Mateus. Até logo, falou o detetive desligando. Mas que diabos é que está acontecendo? Perguntava ele batendo com as mãos no volante do carro. Longe da delegacia, num hotel, um jovem com um celular no ouvido aguardava ser atendido. Alô, disse uma voz do outro lado. Como é que andam as coisas para minha mudança? Perguntou Rob. Não está sendo fácil, é muita burocracia, disse uma voz trêmula do outro lado da linha. Eu sei que você consegue. Um lixo feito você deve conhecer outros lixos iguais. Te darei até o próximo final de semana. Caso não esteja naquela maldita prisão, eu lhe garanto que você não dormirá mais à noite, disse o jovem, encerrando a ligação. Do outro lado da linha, Rangel Cortes colocava o celular em cima da mesa do escritório. Ele era o advogado que defendera os criminosos da fazenda Santa Marcelina. Já fazia tempos que ele defendia criminosos, porém depois daquela fatídica noite ele decidira mudar de profissão. O advogado, ainda trêmulo, soltou um nó da gravata e encheu um copo de uísque. Relembrou então o final de semana que conhecera a verdadeira face do mal. Era um final de semana comum. Ele trabalhara no sábado até aproximadamente 2 horas da tarde. Fechou o escritório, mas tinha uma sensação estranha de que alguém o observava. A rua, no entanto, estava completamente deserta. Ele caminhou até seu carro e deu partida. Cerca de meia hora depois estava em seu apartamento. Após um banho, se jogou no sofá e dormiu o restante da tarde. Ao acordar próximo às 8 da noite, resolveu ir numa boate que havia inaugurado na cidade e há dias ele queria conhecê-la. Se arrumou e partiu para uma verdadeira noitada, porém logo ele se arrependeria. O relógio já marcava 10 horas da noite. Rangel havia azarado todas as mulheres da boate, porém não havia conseguido uma sequer. Encostou-se então no bar para sua última dose, quando um jovem se aproximou dele. Para mim uma água tônica, por favor, disse o jovem ao barman. Noite difícil? Perguntou o jovem a Rangel enquanto o garçom servia sua água. Um pouco. Essa mulherada anda difícil, disse o advogado virando uma dose de uísque na boca. Elas devem sentir esse cheiro podre que você tem, disse o jovem virando sua água. O que foi que você disse? Questionou o advogado virando-se para o jovem. Eu disse que você fede, e muito, respondeu o jovem agora brilhando os olhos num tom amarelo.
Aquela cena fez com que o advogado saltasse da cadeira onde estava e corresse trôpego da boate. O jovem calmamente tomou o restante de sua água, depositou sobre o balcão o pagamento e saiu por onde o advogado havia deixado a boate. Trêmulo, Rangel tentava abrir o carro no estacionamento. Foi quando um assovio quebrou o silêncio do local. Um calafrio correu pelo corpo do advogado. Ele então conseguiu abrir a porta do carro, se jogando para dentro do veículo. Ainda trêmulo, o advogado tentou se recompor. Pensava naquilo que estava acontecendo. Recostou-se no banco com olhos fechados e aos poucos voltou a si, pensando que tudo não passava de uma peça pregada pela embriaguez. Sorrindo, deu partida no carro, acendendo os faróis, mas nesse instante seu sorriso deu lugar ao pavor. O mesmo jovem com olhos brilhando em amarelo mostrava a frente dele presas feitas de cães. Apavorado, tentou ligar o carro, mas não conseguia. Foi quando viu o vidro do carro ser quebrado e duas mãos fortes o retirarem de dentro do veículo. Foi então atirado no capô do carro, o que fez seu corpo todo doer. A adrenalina nas veias dele neutralizava o efeito do álcool. Rangel ainda se recobrava do golpe quando sentiu as mãos lhe pegando novamente e colocando de pé, agora na lateral do carro. Como lhe disse, lá dentro você fede, disse o jovem novamente, agora com voz gutural. O advogado, que até aquele momento estava de olhos fechados, os abriu e à frente dele o mesmo jovem agora era uma figura totalmente desfigurada. Seus olhos brilhavam em amarelo e parecia que o rosto estava se alongando, como se crescesse na face um focinho. Quem é você? O que foi que eu fiz? Questionava Rangel com uma voz trêmula. Você é o lixo que defendeu aqueles que acabaram com a minha família. Certamente outros como a minha também foram destruídos por defesas torpes como a que você proporciona. É hora de pagar por isso, falou o jovem com voz gutural, deixando suas presas crescerem um pouco mais. É só um trabalho. Por favor, poupe-me, não me mate. Eu faço qualquer coisa, falou o advogado, se urinando todo. Rob pensou e parou por um instante. Em seguida, então falou para o advogado. Eu vou lhe dar uma tarefa. Se você a realizar, deixarei que viva. Você vai me colocar dentro da prisão onde está Maninho e o resto do bando. Se fizer isso, eu o pouparei. Tá certo. Eu faço o que você quiser, só não me mate, ele implorava. Entrarei em contato, disse o jovem, soltando-o e desaparecendo na noite. Rangel ainda se recordava do acontecido quando seu telefone tocou novamente. Pronto, disse ele. Vamos fazer uma transferência de preço na sexta-feira à noite, Rangel. Conseguiremos fazer o que você quer nesse dia. Mas lembre do valor que cobramos. Está mesmo disposto a pagar tudo? Falou a voz do outro lado da linha. O valor não importa, apenas façam, ordenou o advogado desligando. Sem perder mais tempo, Rangel ligou para o número de Rob, que atendeu imediatamente, disse Rob, brilhando os olhos em amarelo.